Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no nosso canal. E se você de alguma maneira quer contribuir para que o nosso canal continue a produzir conteúdos de qualidade, veja aí na descrição como fazer. E não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos para o vídeo de hoje. Maria Bonita. Sobre esta mulher, sabemos que se chamava Maria Gomes de Oliveira, que nasceu no dia 8 de março de 1911, na fazenda Malhada do Caiçara, no estado da Bahia, e seus familiares chamavam-na de Maria Déia. Já seus pais eram os agricultores Maria Joaquina da Conceição e José Gomes de Oliveira. Muito já foi dito, muito já foi analisado e muito já foi comentado sobre ela. Mas não custa nada trazer para o público duas antigas reportagens jornalísticas realizadas com familiares da famosa cangaceira. A primeira entrevista está publicada no O Jornal do Rio de Janeiro, em 7 de setembro do ano de 1958. 20 anos após a morte de Lampião e Maria Bonita na Grota do Angico, o repórter A.C. Rangel e o fotógrafo Rubens Boccia seguiram para o sertão a serviço do periódico carioca O Jornal. Este era autodenominado o órgão líder dos diários associados, sendo o primeiro veículo jornalístico adquirido pelo poderoso Assis Chateaubriand, e se tornou-se o embrião do que viria a ser a empresa jornalística Diários Associados. O objetivo dos dois profissionais da imprensa era realizar uma entrevista com o pai de Maria Bonita, José Gomes de Oliveira, mais conhecido como Zé Felipe. Na edição de maio de 7 de setembro de 1958, o periódico carioca estampava a manchete: Maria Bonita era tão má quanto o Lampião, e informava sobre a entrevista junto ao pai da famosa cangaceira. Para o jornalista Rangel, o entrevistado estava na casa dos 70, mas mostrava-se forte e lúcido. O homem do jornal ficou surpreso ao descobrir que Maria Bonita havia habitado 5 anos debaixo do mesmo teto com outro homem, o sapateiro José Miguel da Silva, apelidado por Zé de Neném. O pai de Maria Bonita nada narrou sobre a esterilidade do sapateiro e nem sobre o primeiro marido da sua filha, mas comentou que ficou arruinado com a união de Maria e o rei do cangaço. Ele afirmou ao jornalista que, em consequência daquela união, passou 8 anos andando pelo norte do país, verdadeiramente como um cão escorraçado e sem sossego. Zé Felipe comentou que após Maria decidir seguir os passos de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, nas poucas vezes que pôde estar frente a frente com a sua filha, buscou convencê-la a deixar aquela vida. Atitude bastante razoável para um pai diante daquela situação. Comentou que Lampião vivia como um alucinado e que não parava em parte alguma. Mas, como bem sabemos, ele não conseguiu convencer a filha. Grande parte da entrevista procura mostrar Maria Bonita como uma mulher muito valente e até mesmo violenta, que encarava Lampião sem medo. O jornalista Rangel informa que Zé Felipe lhe narrou que em uma ocasião
em meio a uma caminhada forte, com a polícia seguindo aos calcanhares, Maria Bonita foi ficando cada vez mais para trás, pois trazia embalada uma criança sua, com pouco tempo de nascida. Sem explicar como, a reportagem informa que a cangaceira com o seu filhinho pegou um cavalo e conseguiu chegar próximo ao bando. Como a criança chorava muito, Lampião se exasperou e, para evitar que o bando fosse encontrado pela polícia, quis sangrar com um punhal seu próprio filho. Mas Maria saltou de punhal na mão e encarou o chefe cangaceiro frente a frente, e este desistiu de sua ação. Noutra ocasião, Zé Felipe narrou ao jornalista Rangel que Maria tinha ficado raivosa com o companheiro e chegou a quebrar-lhe uma cabaça d'água na cabeça. Em outra parte da narrativa, o velho Zé Felipe narrou uma desobediência de sua filha perante Lampião. Sem dizer a data, afirmou que em uma ocasião o bando chegou a um lugar denominado Girau do Pociano após haver praticado saques. Por alguma razão que Zé Felipe não detalhou, Maria passou a pegar várias peças de pano de várias cores, jogando-as para cima e depois pisando no pano. Daí media até o alto da sua cabeça e depois mandava cortar aquele pedaço e entregava aos mais pobres do lugar, dizendo: quem tá noiva para casar ganha uma peça. O pai da cangaceira afirmou que apenas ela podia fazer aquele tipo de coisa e que Lampião estava zangado com ela na ocasião por alguma rusga, mas não comentou a razão. Zé Felipe, aos jornalistas, comentou que até aquela data não conseguia compreender o desejo irrancível de Maria seguir atrás de Lampião. Mas quem pode explicar as razões do amor? É sempre interessante ler antigas reportagens ligadas aos participantes do cangaço, com informações transmitidas por seus parentes, por aqueles que conviveram com a figura pesquisada, debaixo do mesmo teto. Mais interessante ainda é quando estas opiniões foram relatadas a jornalistas anos depois do fim do cangaço, quando muito da apreensão de se falar sobre os personagens desse assunto havia desaparecido. Mas esta matéria de 1958 se mostrou bastante limitada, pouco detalhista e tendenciosa ao sensacionalismo, mostrando uma extrema limitação do jornalista que, a nosso ver, perdeu uma grande oportunidade de conhecer mais detalhes da vida da companheira de Lampião, através do relato do seu próprio pai. Uma outra reportagem analisada neste vídeo e publicada no periódico Soteropolitano Diário de Notícias, edição de domingo 4 de novembro de 1970, 32 anos depois da morte do mais famoso casal de bandoleiros do país, traz a assinatura do jornalista Renato Riela e fotos de Aristides Batista, e a principal entrevistada foi a senhora Amália Oliveira, a irmã de Maria Bonita. Naquele ano de políticas ditadas pelos militares que dominavam Brasília e a euforia do tricampeonato de futebol, o jornalista Riela tratou a irmã da cangaceira respeitosamente como Dona Amália. Já no começo do relato, essa senhora informou que Maria era muito medo de Lampião antes de conhecê-lo, mas completou afirmando que ela era uma mulher comum, com sentimentos bastante humanos. O jornalista Renato Riela encontrou Dona Amália hospedada em Salvador, na casa de um cidadão por nome de José Augusto, então candidato a deputado estadual.
Ela havia chegado a esta casa quando, um dia de 1970, este aspirante ao cargo político visitou um pequeno povoado denominado Riacho, na região próxima da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, em plena campanha eleitoral. Nesta localidade, o candidato foi lanchar em um bar e soube que ali morava um cidadão que tinha graves problemas de saúde e que necessitava de ajuda. E José Augusto então foi visitar esta pessoa. Nesta casa, ele conheceu Dona Amália e descobriu que seu marido se chamava Manuel Silva e era a pessoa que precisava de apoio. Em meio à conversa, o candidato soube que aquela senhora era irmã de Maria Bonita. Depois de conhecer a situação, o casal seguiu para a residência do candidato na capital baiana. No momento em que era feita a reportagem, José Augusto ainda não havia conseguido uma vaga na rede hospitalar para Manuel Silva. Imaginava-se que ele estava acometido de reumatismo, mas descobriu-se que era um câncer de pulmão em avançado grau. Ao ler a reportagem e ver as fotos que trazem Dona Amália, aparentemente ela estava bastante tranquila quando respondeu aos questionamentos do jornalista Renato Riela. Logo o repórter descobre que o marido de Dona Amália era irmão do sapateiro José Miguel da Silva, o Zé de Nenê, ex-marido da famosa cangaceira. Ela informou que era alguns anos mais jovem de que Maria Bonita, mas que havia sido criada junto a ela. Já em relação à razão da separação do casal, Dona Amália em nenhum momento fez algum comentário sobre a provável infertilidade do seu cunhado, mas narrou ao jornalista Riela uma interessante história. Um dia, Maria encontrou no bolso da calça do esposo um pente de pedra, um pente de pentear cabelo de mulher. Sabendo que o marido tinha o hábito de realizar aventuras fora do leito matrimonial, ao inquiri-lo sobre a existência daquele objeto, o diálogo azedou. Logo se transformou em um bate-boca e culminou em uma agressão física. Segundo a irmã de Maria, Zé de Nenê feriu a sua esposa 3 vezes no braço, com um canivete do tipo corneta. Segundo Dona Amália, o diálogo que levou à agressão textualmente reproduzida na reportagem se desenrola desta maneira. "Aonde achou este pente?" perguntou Maria. "Não lhe interessa." "Não me interessa por quê?" retruncou a esposa. "Por que não?" foi a resposta dura de Zé de Nenê. Diante da violência vergonhosa, Maria seguiu para a casa dos seus pais, no sítio Malhada da Caiçara. Zé Felipe, ao saber do ocorrido, teria sentenciado: "Daqui a 2 dias, você esquece tudo." Segundo a versão transmitida por Dona Amália, a sua irmã Maria não esqueceu e, passado 8 dias do entreveiro conjugal, estourou a notícia: "Lampião vem aí." Dona Amália comentou que todos ficaram com medo, inclusive Maria. A irmã mais nova da rainha do cangaço informou ao repórter que estava gripada e tossindo muito. Maria avisou que ela deveria parar de tossir, porque ele, Lampião, pode lhe matar. Ela afirma que Lampião e seus homens ficaram em um local próximo à propriedade da família e que seu pai matou um bode para alimentar os cangaceiros. As moças do lugar, diante do acontecimento anormal, resolveram fazer uma visita ao local. Dona Amália afirma que Maria, primeiramente, tinha bastante medo de se aproximar dos cangaceiros, mas acabou seguindo para o coito. Lá conheceu o chefe do bando, sendo por ele bem tratada. Aos poucos, segundo sua irmã mais nova, foi se aproximando do grande cangaceiro. Lendo a versão transmitida por Dona Amália, é fácil deduzir que certamente
Maria estava bastante magoada com a agressão realizada por seu marido. Consequentemente, a ideia e depois a decisão de abandonar o esposo foi uma reação natural de defesa. Neste sentido, baseado no relato da reportagem, é possível conceber que a aproximação com Lampião poderia ter sido iniciada tanto pela admiração natural que a vida de cangaceiro exercia nas sertanejas, como por uma ideia de ter um homem que a protegesse. Independente dessa questão, logo após esse encontro, Dona Amália afirma que receberam a notícia que a polícia logo viria visitar a casa de Zé Felipe para saber da sua relação com Lampião. Em pouco tempo, todos estavam arrumando seus pertences, inclusive Maria, e seguiram em direção ao estado de Alagoas, que transportavam poucas coisas. Alguns membros da família praticamente saíram apenas com a roupa do corpo. Quando o grupo familiar chegou à casa de uma das avós das meninas, no lugarejo Rio do Sal, a jovem Maria Déia decidiu ficar nesta casa. 8 dias depois, a família tomou conhecimento que ela estava acompanhando o Lampião. Dona Amália recordou em 1970 o último encontro que teve com a irmã famosa. O fato se deu no lugar salobro e, nesta ocasião, Dona Amélia encontrou sua irmã muito alegre. O seu relato aponta que Maria Déia estava realmente muito bem com a sua nova vida. Ela conta que a irmã chegou até mesmo a fazer uma brincadeira, até certo ponto infantil. Ela colocava dentro de uma rede vários objetos, tipos pentes, anéis e outras joias. Daí, quem saltasse mais alto sobre a rede ganhava os prêmios. Dona Amália afirmou que não ganhou nada, mas que uma moça do lugarejo ficou com vários dos regalos. Ela lembrou que sua irmã mais velha lhe falou que estava gostando da vida ao lado de Lampião e revelou uma grande admiração por ele. Mas também lhe disse que não queria ninguém de sua família naquela vida. Com o passar do tempo, Dona Amália só tomava conhecimento da vida de sua irmã através da narrativa de pessoas vindas de fora. E foi desta forma que ela soube da morte de Maria Déia em 1938. Ao ler o trabalho do jornalista Renato Riela, é percebido que este se apresenta com uma narrativa muito mais detalhista e aberta, mostrando que esta entrevista foi muito bem conduzida, trazendo alguns fatos sobre a vida da mulher de Lampião. Infelizmente, essa reportagem de 1970 não informou maiores detalhes do destino de Dona Amália e seu esposo. Já o pesquisador e escritor da cidade de Paulo Afonso, João de Souza Lima, em seu ótimo livro A Trajetória Guerreira de Maria Bonita, a Rainha do Cangaço, na sua primeira edição de 2005, na página 90, informa que Amália nasceu em 10 de julho de 1916 e era conhecida na família como Dondon. O autor informa que ela e seus 6 filhos seguiram para a cidade de Osasco, no estado de São Paulo, onde veio a falecer no dia 12 de maio de 1996, em decorrência de um infarto.